Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Agora é com você, Karina Xoxin. É isso aí, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Aqui é a Karina Xoxin Duarte apresentando para vocês mais um Show da Manhã. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã, porque a vida é um show e viver é uma arte. E hoje, dia 13 de agosto, o nosso tema é a leitura. Leitura que é a chave para a inovação, a tecnologia, literatura e cultura para todas as gerações. Super Terça, Show da Manhã, traz um bate-papo dos ativistas da felicidade com o empreendedor em educação e professor Carlos André e o empreendedor e escritor Geraldo Rocha. Você vai saber como ler é um hábito e você vai viajar por um maravilhoso mundo de realizações, ficção e ao mesmo tempo ser um empreendedor de literatura, cultura, inovação e tecnologia. Fique conectado na sua primeiríssima rádio revista. E agora vamos virar a página, porque eu quero dar bom dia para toda a audiência ultraplanetária que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência à Jovem Pan, líder em audiência. E eu começo pela nossa querida região Centro-Sul. Mais de 60 municípios conectados na Conexão que Cura Jovem Pan 105.7, região Centro-Sul, que é a região do agro, das águas termais, dos negócios, dos serviços, do empreendedorismo e da inovação, do turismo quântico, da educação com a Faculdade Integra e dos ativistas da felicidade. 105.7 Jovem Pan Centro-Sul. Há mais de 4 anos conectados com você através dos nossos ativistas Alessandra, Sérgio e Mayra. E agora vamos dar bom dia para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan 106.7, a conexão que eleva a frequência dos ativistas da felicidade, a melhor e maior rádio do Brasil, a plataforma de notícias, entretenimento, música, conteúdo e sempre colocando os pingos nos is. Tudo isso é Jovem Pan, que começa agora a edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. Então, bom dia a todos os ativistas e a você que está conectado pelo YouTube ou ainda assistindo os nossos cortes inteligentes do programa pelo Facebook ou pelo Instagram, @Jovem Pan Goiânia ou @Jovem Pan Caldas Novas e ainda no Spotify. E para toda a nossa equipe aqui dos estúdios da Jovem Pan e dos estúdios Marelli, o ambiente que motiva e que ajuda a tornar esse show possível. Agora, antes de dar bom dia para os nossos convidados e ativistas da felicidade, eu quero convidar a nossa audiência para ativar o modo Xoxin, ou seja, esvaziar a sua xícara em relação ao que você já sabe ou acredita que sabe sobre a leitura, para realmente aproveitar o conteúdo e as novas percepções que nós vamos trazer no programa de hoje. Inclusive, quem sabe, quebra de paradigmas sobre esse hábito milenar do ser humano que é a leitura e que resiste ao longo da história com atualizações inovadoras. Lembrando que Xoxin é um conceito do Zen Budismo que significa buscar viver a sua vida com uma mente de principiante, sempre aberta ao novo, com entusiasmo pelo novo e sem preconceito. E quem sabe, novas possibilidades de leitura possam fazer parte da sua vida e nutrir cada vez mais a sua mente e o seu coração. Agora vamos dar bom dia para a nossa bancada, nossos ativistas da felicidade, começando com o professor Carlos André, empreendedor, ativista da educação. Muito bom dia. Bom dia, Karina, uma satisfação estar aqui com você. Gostei da perspectiva do modo Xoxin, achei muito interessante. Bom dia, Geraldo, mestre, sempre paradigma, né? O escritor, empreendedor. Começo, Karina, com uma frase do grande Joaquim Maria Machado de Assis, de quem certamente falaremos muito hoje, que diz: não há ver sem mostrar que se vê. O que significa dizer que, na perspectiva da leitura, talvez o mais importante, além do que nós vamos falar aqui, é o nosso exemplo, é o exemplo de cada um que está nos vendo em relação ao que faz da leitura no dia a dia. É isso. Bom dia. Muito boa perspectiva iniciando o programa. Agora quero dar bom dia para o nosso querido Geraldo Rocha, empreendedor e escritor, intelectual, literário. Muito bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, professor.
Esse programa está radiante hoje, né? Acho que o Marcos Vinícius já perdeu a cadeira dele. Mas eu quero dar bom dia a todos e à audiência. E vou provocar aqui, a Karina disse que no começo, né, que esse hábito da leitura nós temos que invadir a mente das pessoas. Eu escrevi um pequeno poema que eu vou dar bom dia para nossa audiência. E é importante para descobrir o que você é, o que eu sou, o que somos. Então vamos lá. Sou a brisa suave que arrepia a pele, o sol ardente que esquenta o verão. Sou o cheiro das flores na primavera, as folhas no outono arrancadas pelo vento, que se esparramam secas pelo chão. Sou um enigma para quem não me entende, uma página aberta para escrever uma história. Sou um livro completo de belas memórias. Sou uma fogueira onde repousam as cinzas, que sob o toque certo, acorda e se acende. Sou vento de tempestade e calmaria, sou trovoada e sou brisa mansa. Sou um sonho de amor que inebria, quem sabe posso encontrar um dia tudo que eu quero alimentar de esperança. É isso aí, bom dia. Olha isso, esse é o tom do programa, que a gente sabe o poder dos começos. É muito forte o começo de um programa que ele já vai dar o tom, e começando com essa poesia, a gente sabe que só pode esperar coisa boa. Então hoje a gente vai ter um programa muito especial, porque nós vamos mergulhar num fascinante mundo da leitura. Desde os primeiros contatos com as palavras escritas até a profunda relação que nós desenvolvemos com os livros ao longo da vida, a leitura sempre foi uma poderosa ferramenta de aprendizado, de lazer e de autoconhecimento. E com a ajuda dos nossos dois convidados, nós vamos explorar esse tema, iniciando com a história e o prazer da leitura. Então, professor Carlos André, Geraldo Rocha, como foi a descoberta da leitura para cada um de vocês? Vou começar com o professor. No meu caso foi muito interessante, porque ali por volta de 13, 14 anos, primeiro eu fui criado numa escola no interior do estado de Tocantins, dirigida por padres e freiras, né? E isso mudou completamente a minha vida, a forma como eu vejo o mundo, porque a perspectiva dominicana é uma perspectiva bastante profunda, educacional, né? Então a leitura, por óbvio, faz parte disso. E quando eu tinha 13, 14 anos, os meus amigos queriam uma bola de futebol. Detalhe, eu gosto de futebol, gosto de esporte, acho muito importante, mas o presente que mais marcou minha vida foi um dicionário Michaelis, que eu tenho até hoje, dado por minha mãe. Então, com base nessa lógica do dicionário, a perspectiva que eu tive foi: essa será a minha porta de conhecimento da palavra. E aí eu li algo que me chamou bastante atenção, ainda aos 13 anos, do grande Fernando Pessoa, poeta português que eu gosto muito. Ele dizia: quem não conhece uma palavra não pode conhecer uma alma. Quer dizer, quem não conhece uma palavra não pode conhecer uma alma. Então eu sempre fui ligado, Karina, a essa perspectiva do conhecimento da palavra, né? Por que a palavra existe? Qual que é a razão de ser da palavra? Por exemplo, as pessoas falavam sobre pódium, as Olimpíadas têm pódium. E eu pensei, puxa, pódium, mas de onde vem a palavra pódium, né? Pódium é uma palavra que vem da mesma origem da palavra pé, né? Por exemplo, quando se vai a um podólogo, podos, que é estapodos, é pé em grego. E é engraçado que o pódium é uma determinada estrutura com um pé um pouco mais alto, né? A tendência é que aqueles que eram os gregos, antigamente os mais famosos, ficavam lá naquele pé mais alto, por isso chamado pódium. Depois nós vemos o nome de salto, etc. Tanto é que quando você vai a uma obra, está lá pé direito alto. De onde vem essa palavra pé? Daquela noção de quantos pés havia. A aviação civil faz isso na Inglaterra. Percebe? Então, esse gosto pela palavra para mim é uma coisa fascinante. Ontem alguém estava comendo e me disse assim: nossa, eu estou empanzinado. Empanzinado? Mas de onde vem a palavra empanzinado? E empanzinado vem de quê? De pão. Aquela pessoa que come muito pão, então está muito cheia de... Ou seja, essa minha obsessão pela palavra me deu a obsessão pela leitura. E aí, claro, eu estou falando da palavra literalmente, mas a palavra pode ser não literal, que é aquilo que muito bem colocou agora o Geraldo, que é a arte. Então aí eu passei a ler
por exemplo, o grande Joaquim Maria Machado de Assis, o grande Guimarães Rosa, e a palavra passou a ter um outro teor. Isso eu acho, para concluir, muito importante para a vida, Karina, porque nós conquistamos os nossos relacionamentos pessoais e profissionais por meio da palavra. Então a leitura, para mim, é a arte de compreender, detectar e usar bem a palavra. Maravilhoso. E olha, nós temos hábitos em comum, que eu também sou fascinada com o dicionário, sempre tive um. E todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, um treinamento, a primeira coisa que eu falo é ir na origem da palavra. Eu vou falar sobre isso, eu preciso entender o que essa palavra quer dizer. E a partir dela você abre um leque de possibilidades incrível. Muito bom. Agora, Geraldo Rocha, como foi a descoberta da leitura para você? Engraçado, né, que o professor fala de algumas experiências e me remete à infância também. Eu me alfabetizei numa escola rural, né, na fazenda dos meus pais. A minha mãe era uma professora autodidata e me incentivava muito a leitura. E o primeiro contato que eu tive, acho que eu tinha 12 para 13 anos também, com a literatura, foi com José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, um romance icônico, foi publicado acho que em 1968, alguma coisa assim. Uma escrita muito simples, muito gostosa de ler, né, muito lírica, mas que me impactou bastante. E a partir daí eu digo que eu sou um leitor voraz. Eu leio tudo que cai nas mãos. Naquela época, mais ainda, porque a gente não tinha outra atividade, né? Você buscar frutas no campo ou você ler, porque não tinha televisão, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E essa capacidade que eu adquiri, eu já tinha, de me inteirar, me aprofundar na leitura, me deu um gosto muito grande por isso, sabe? Eu me lembro, por exemplo, que existiam aqueles livrinhos de bolso, coleção de bolso, livros de aventuras da conquista do Velho Oeste. Eu li todos aqueles personagens, né, que vinham, né, dentro dessa ótica de literatura de diversão. E, ao mesmo tempo, ia me aproximando dos clássicos, né? Como eu comecei com o Meu Pé de Laranja Lima. Então, foi essa a minha iniciação na leitura. Muito bem, eu quero pegar esse gancho, que você já deu spoiler da próxima pergunta, você vai pensar em outro livro também. Eu quero te perguntar, professor Carlos André, qual livros ou autores que mais te impactaram? O ser humano contemporâneo só se preocupa com dinheiro, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Significa dizer, Marcela não amou coisíssima nenhuma, né? Ele fala lá
no dia do enterro dele, por que que o amigo dele, de alguma maneira, os amigos foram enterrá-lo, né? Ele dizia: bom e fiel amigo, não, jamais me arrependerei do dinheiro que lhe deixei. Quer dizer, não era amigo. Então, Karina, aquilo me encantava, né? Quando eu olhava aquilo, gente, isso está mostrando, quer me dizer alguma coisa, que aquela época eu não entendia exatamente o que é. Aí depois que eu fui estudar um pouco mais, eu fui entender que na verdade era uma crítica social muito profunda a um novo sistema que começava no Brasil, advindo da Inglaterra, que é o nosso sistema capitalista, e que ali Machado estava fazendo uma crítica ao despreparo do povo brasileiro para entender isso. Aí eu pergunto, para concluir a minha fala, será que existe isso? Será que as pessoas realmente estão próximos às outras por uma questão financeira? Então, por exemplo, sujeitos de repente acabam um casamento, né, e eu não vou fazer juízo de valor, mas porque acabou o dinheiro. Será que, por exemplo, aquele amigo, entre aspas, né, que de repente perdeu tudo, não tem mais poder, não tem mais... Será que esse amigo ainda vale a pena? Então eu pergunto, será que Machado tem razão hoje no mundo contemporâneo? Tem, na minha concepção tem. E isso está lá, em Memórias Póstumas. É isso que eu adoro da leitura, porque ela promove a opção de você ter pensamento crítico, de você aprofundar e conseguir analisar a realidade. E você, Geraldo, me conta. Ô, professor, eu até acho interessante que no meu livro, que até o último livro, Encruzilhadas, até tem uma frase que diz, né? A minha avó já dizia que barriga vazia não sustenta o amor, né? Então, acho que nem tudo é pelo interesse financeiro, mas é preciso ter uma sustentabilidade, né? Bom, eu acho assim que eu não tenho um livro predileto, mas alguns livros que me marcaram em determinados momentos, que eu acho que é isso que faz essa dinâmica, né? Machado de Assis, por exemplo, me impactou em todas as suas obras, e tem uma que eu destaco com prioridade, com mais, que Dom Casmurro, né? Dom Casmurro me deixou assim impressionado com aquela dualidade do personagem, com aquela capacidade de falar de um tema que eu acredito até que seja político-cultural, mas de uma forma bastante poética e ao mesmo tempo realista, né? Eu acho que são escritores únicos, né? Machado, aliás, é único. E na minha adolescência, por exemplo, um autor que me impactou muito, que até nós falávamos no off, o Ken Follett, foi o primeiro romance que eu realmente entendi o que é a estrutura de um romance. Que até te falei, O Buraco da Agulha, um livro de espionagem com geopolítica, um tema da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu tinha, nessa época, 15 anos, 16 anos, não sei, e esse romance nunca saiu da minha cabeça. Foi um romance que realmente abriu a minha cabeça para os temas que eu acredito que eu hoje... a minha forma de escrever, a minha escrita veio desses primeiros processos. Tem também, por exemplo, um livro que eu amo, que eu terminei de ler pela terceira vez, né? Tocaia Grande, de Jorge Amado. É um livro robusto, que realmente conta uma história também interessante do início do século, e que a gente tem a ver com a minha escrita, né? Recentemente, há um tempo atrás, eu estava revisitando também um livro que eu gostei muito, na época, na áurea da minha leitura mesmo, a gente ainda não tinha internet, que é Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnár, um escritor húngaro, muito, muito interessante. Então, assim, eu diria que ficaria difícil dizer qual o meu livro predileto, mas são vários livros prediletos que eu tenho aí na memória. Muito bom. E é isso, audiência. Esse é o impacto que a leitura pode fazer na sua vida. E falando em impacto positivo, eu vou trazer para vocês agora GPL, porque viver é essencial.
Não podemos negociar como viver bem. Por isso, se você procura um novo jeito de viver, você precisa de um novo jeito de morar. E é por isso que a GPL Incorporadora sempre desenha projetos e traz oportunidades para você descobrir um novo jeito de viver com um novo jeito de morar. Descubra as oportunidades que você pode ter de escolher o seu novo jeito de morar com a GPL. Você pode visitar a GPL, que está no setor Bueno, em frente à Rosa Mística, ou ainda acessar @GPL Incorporadora. Descubra a essencialidade da vida, porque viver é essencial. Agora eu vou falar o meu livro da adolescência, que me marcou muito, que foi o livro Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Ele conta a história de uma gaivota que não se conformava em passar a vida voando simplesmente para buscar o alimento e disputar com um bando. E a gaivota Fernão, ela queria alcançar largos voos, ela queria aprender, ela queria evoluir. Então ela passava dia e noite buscando o voo perfeito. E aí sendo diferente de todo mundo. E a mãe dessa gaivota ficava falando para ela: por que você não pode ser igual a todo mundo, simplesmente ir atrás do seu alimento? E ele falava assim: eu só quero saber, há tanto que aprender. E aí ele traz essa frase aqui que me marcou muito: podemos subtrair-nos à ignorância, ou podemos encontrar-nos como criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres, podemos aprender a voar. E tem uma hora no livro que ele descreve o voo perfeito, quando finalmente ele consegue voar, e eu me senti voando. Eu falei: caramba, o que um livro pode fazer para você? Me deu vontade de voar. E eu também me identifiquei, porque eu sempre fui xoxim, então sempre fui aberta ao novo, sempre curiosa e diferente. E como é desafiador a gente ser diferente, né? Quando o bando está indo numa mesma direção. Então, professor Carlos André, agora eu quero perguntar para você como é que você nos fala, para a nossa audiência, inclusive, a evolução da língua portuguesa e, consequentemente, o impacto disso na leitura, seja para o desenvolvimento da própria linguagem para a população ou ainda para a sua capacidade de pensamento crítico. Nossa, interessantíssima essa pergunta. Quando nós pensamos em língua, linguagem, né, o que é a linguagem? É a materialização do nosso pensamento. É sempre assim. Fulano tem uma boa mensagem. No fundo, ninguém sabe qual é a mensagem das pessoas. O que nós conhecemos é a linguagem, que é a extensão do pensamento humano. Pois bem, como é que nós expressamos a nossa linguagem? Uma das formas mais extraordinárias é por meio da língua, que no nosso caso, felizmente, é a nossa querida última flor do lácio, a nossa língua portuguesa. Essa língua que nasce lá em Roma, né, num local, digamos assim, que na época até chama bastante atenção, porque fica num vale, né? Roma fica num vale, e desse vale ele vai para toda a Europa e depois vai para todos os continentes, e de alguma maneira essa língua, ela representa aquilo que nós somos. Por isso, quando Olavo Bilac diz assim: em que da voz materna ouvi meu filho, o que ele está fazendo, na verdade, é dizendo o seguinte: olha, falar a língua portuguesa é de alguma maneira estabelecer a conexão com a sua cultura, com a sua humanidade, com a sua mãe, né? É isso que ele está dizendo. Por isso que Caetano diz lá: a língua é minha pátria, porque o hino nacional vai dizer, né, dos filhos desse solo és mãe gentil. Então Caetano diz: a língua é minha pátria, mas eu não tenho pátria, tenho mátria. Olha que lindo. A língua é minha pátria, mas eu não tenho pátria, tenho mátria. Por quê? Porque o hino nacional diz que dos filhos desse solo, a língua é mãe e não pai, né? Por isso a língua é minha pátria, mas eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. O que é frátria? E aí, para responder a sua pergunta, frátria são irmãos, de fratre, de fraterno, irmãos que falem essa mesma língua. A língua portuguesa, e é importante observar isso, ela é a base do nosso processo de comunicação. E uma coisa que me deixa muito triste, Karina, muito triste, falava-se sobre isso ontem numa palestra, é alguém, por exemplo, dizer que vai fazer uma call. É dizer que, por exemplo, alguém vai mandar como é que é? Esqueci-me até o nome agora. Um invite. Professor, eu vou mandar um invite para você. E muitos dizem: mas isso é uma linguagem da tecnologia, etc. E olham isso com uma simplicidade tão profunda. Quando alguém diz: isso é a linguagem da tecnologia, essa fala não quer dizer nada. Ela é completamente vazia. O que ele está me dizendo é o seguinte: olha, existe uma lógica de poder
porque eu tenho palavras em língua portuguesa que podem substituir palavras como invite e como call, e eu só não uso porque eu tenho vergonha da própria língua. E aí você falava no Érico Veríssimo, e o Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, tem um poema chamado Capitulação, em que ele diz assim: delivery, até para telepizza, é um exagero. Há quem negue, um povo com vergonha da própria língua já está entregue. Então é isso, não nos entreguemos em hipótese alguma a esse tipo de pensamento colonizador. Sim, muito bem. Inclusive a gente vai organizar algumas palavras, porque a gente vai falar de audiobook, então vai ser o livro de áudio. Vamos organizar isso. Geraldo Rocha, o que você acredita, como a leitura era vista e valorizada nas gerações passadas, na sua opinião? Interessante. Eu acho que nós tínhamos mais tempo, talvez, para dedicar a esse tema, né? Não éramos tão impactados com imagens e futilidades. Ontem eu estava pensando sobre isso, como as coisas de uns tempos para cá são instantâneas. As pessoas não têm mais tempo para dedicar a um tema, a um conhecimento. Eu sou capaz até de arriscar uma palavra, Karina, que é um pouco assim, é um soco no estômago, mas as pessoas estão desaprendendo a falar e a ler, tá? Eles compactam tudo, eu outro dia falei, você liga para uma pessoa, ele te dá um end, aí manda uma mensagem totalmente cifrada. Aí você tenta decifrar aquilo ali. Um que já não é que o é só um que mesmo, né? O muito já não é um muito, é um MT. Aí você fica sem entender o que a pessoa está querendo dizer. Então, eu acho que isso é um desprestígio à língua, à palavra, e é um emborrecimento, porque me aconteceu isso. Eu posso falar de cátedra de uma pessoa que eu fui conversar, uma moça na faixa de uns 20 anos, para uma entrevista. Ela não conseguia estabelecer uma frase, não conseguia. Ela falava monossilibamente, sabe? Quase que gutural, quase que como a gente vê esses filmes de caverna, né? Os primatas falando guturalmente. Então, eu acho que isso é falta de prática. Tudo na vida é prática. Leitura é prática, conhecimento é prática, é você buscar e aprofundar. Então, eu vejo que hoje nós temos esse desafio de voltar um pouco no tempo para poder encontrar um pouco o sentido da palavra, da leitura. Exatamente. No segundo bloco nós vamos viajar no tempo e vamos refletir sobre como a leitura evoluiu ao longo das gerações. E agora eu trago para vocês o anjo acelerador ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é referência no Brasil, é empreendedor, é empregador, participa ativamente do PIB, mas por trás de tudo isso tem a ADEME, que é a associação que cuida para que exista compliance, qualificação, para que você possa investir com muita segurança e confiança. Então, na hora de investir no empreendimento que você quer, seja para morar, para trabalhar ou para monetizar, procure empreendimento que tenha o selo ADEME e garanta também hoje o guia de compra ADEME, facilitando a vida, respondendo tudo que você precisa saber para como você possa investir com segurança. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Pam, e a gente já volta com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista, trazendo nessa super terça Show da Manhã o tema da leitura, a chave para inovação e tecnologia, literatura e cultura para todas as gerações. Um bate-papo dos ativistas da felicidade com o empreendedor em educação e professor Carlos André e o empreendedor, escritor e poeta Geraldo Rocha. Mas antes eu quero dar bom dia para o nosso querido ativista da felicidade, que eu sei que é um leitor voraz e que vai contribuir muito com o nosso programa. Bom dia, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Eu confesso, estando aqui com essa equipe tão plural quanto literata, que eu já fui
mais vorazes. Eu tive uma média de um livro por semana durante décadas da minha vida. Eu pus uma meta que eu li um livro por semana. Hoje eu estou lendo menos que isso, mas ainda leio um livro por mês, o que é pouco, né? Mas eu gosto tanto de ler que eu vou até fazer uma precaução, não sei como que eu falo isso assim de uma forma elegante, depois o professor fala. Quando eu vou pro trono, eu tenho que ler alguma coisa. E eu leio até bula de remédio. Quando não tem nada, eu pego uma bula de remédio e eu leio. Então eu tenho a necessidade de ler. Se eu vou pra praia, o meu lazer é ficar ali, não contemplando o mar, mas lendo, né? E achei que até que eu estou traindo o livro, porque eu estou lendo agora no celular, o que dizem que é um grande erro, né? Mas ele é fácil de levar, né? Ele é mais numa viagem, alguma coisa, ele é mais fácil de levar. Mas eu acho na leitura está todos os encantos que a gente pode ter, não é? Sim, estamos com as pessoas certas então para falar sobre esse tema. E para abrir esse segundo bloco, eu trago a força do nosso novo anjo acelerador, Fox Partners. Uma empresa precisa de força para produzir, racionalidade para decidir e empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar. E é isso que a Fox Partners traz para o mercado. Orientando as empresas em seus mais diversos ciclos, tem mais de 100 projetos de sucesso reconhecido, profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa e assessoria financeira em recuperação judicial. Fox Partners, excelência em consultoria com escritórios em Goiânia e em São Paulo. Se você quiser saber mais, acesse www.foxpartners.com.br. Rosenval, eu já perguntei para os nossos convidados e eu gostaria de ouvir a sua experiência inicial com a leitura. O que você pode contar para a nossa audiência? Foi muito interessante. Eu estudava no Colégio Estadual Martins Borges. Gostava de ler, porque meu pai, embora fosse uma pessoa de posses limitadas, ele assinava Reader Digest, que a época era uma forma muito bacana de você, inclusive, ter acesso a livros condensados. Quem foi criado na época da Reader Digest, eles condensavam um livro bom e ali você lia. E meu pai assinava também, que era uma coisa que as famílias não faziam, ele assinava os gibis. Então, através dos gibis, eu aprendi muita coisa. Que meu pai falava, olha, quando o tio Patinhas fala, por exemplo, na Austrália, olha o que é a Austrália. E meu pai, a duras penas, comprou uma enciclopédia Barça, que pagava aquilo anos, 24, 36 meses para pagar uma enciclopédia Barça. E eu fiquei encarregado de fazer a biblioteca do Colégio Estadual Martins Borges. E consegui arrecadar, fazer quermesse, um monte de coisa. Eu me lembro que eu fui até para Jataí angariar recursos. E nós montamos ali, eu montei junto com mais 3 colegas que fomos encarregados daquilo. O diretor do Colégio Estadual Martins Borges era um turco chamado Shafi Antônio. Ele nos ajudou e ali eu tive acesso a muitos livros. E eu li assim muito precocemente Memórias do Cárcere, outros livros mais densos, além de ler toda a coleção do José Mauro de Vasconcelos, aquela coisa toda. Então, foi assim que eu iniciei com a história do livro. E depois te conto uma história até peculiar dessa minha iniciativa. Muito bom. Agora que já entendemos um pouco sobre como a leitura impactou a vida dos nossos convidados, vamos viajar no tempo e refletir sobre como a leitura evoluiu ao longo das gerações. Nos anos 80 e 90, por exemplo, a leitura tinha um papel muito importante, mas o acesso às informações e aos livros era bem diferente do que a gente vê nos dias de hoje. A tecnologia transformou nossas vidas de muitas maneiras e com a leitura não foi diferente. Então, eu quero iniciar com o contexto anos 80 e 90. Estamos falando do final do século XX, com a expansão da alfabetização, reformas educacionais, urbanização, expansão do ensino público, das bibliotecas públicas, das grandes editoras, sem falar do crescimento da classe média e o bem início da internet. Geraldo Rocha. Como era a popularidade dos livros físicos e o impacto de autores clássicos na formação do público leitor dessa época, anos 80 e 90, na sua opinião? Veja bem, aí a gente estaria falando até da minha época, né? Não era fácil o acesso aos clássicos, não era fácil o acesso a bibliotecas nessa época.
eram poucas, né, poucas bibliotecas realmente bacanas, com acervo interessante. E a gente tinha que fazer um cadastro, você tinha que ter uma mobilidade para ir até a biblioteca. Dificilmente nessa época as bibliotecas emprestavam livros, então você tinha que se dedicar um tempo a estar na biblioteca, aquele ambiente lúdico, silencioso. Até você andar na biblioteca tinha que ser com cuidado, porque poderia perturbar as pessoas. E a gente também tinha acesso a essas coleções, como aqui o Rosenval bem lembrou, né? De revistas que compactavam as grandes obras, né? E às vezes alguns jornais também publicavam folhetinhos de obras bastante clássicas, que foram publicadas inicialmente, como no caso de Machado de Assis, vários livros eles foram publicados semanalmente em jornais cariocas e paulistas. Então, assim, era uma época romântica, muito romântica, a gente ter na mão um livro, ao menos para mim, que morava no interior, né? Era muito difícil, mas a gente conseguia ter acesso. A biblioteca, às vezes, tinha um exemplar de cada livro, então você fazia um cadastro para poder candidatar a ter aquele livro daí um mês, 15 dias, algum tempo, né? Porque alguém estava com ele. Então, eu acho assim que até isso trazia para a gente um sentido de aventura. Nossa, agora eu vou segurar o meu pé de laranja lima. Aí, e ficava com aquele livro aquele tempo e sabia que alguém estava esperando. Então, eu acho assim que nesse tempo a gente tinha realmente um romantismo com a leitura, né? Não só o romance, mas nós nos envolvíamos de uma forma mais efetiva com aquela aventura que se criava de ter nas mãos um clássico ou um livro ou um gibi, como você disse, né? Eu me lembro de uma revista que eu lia que chamava Jack Douglas. Era um espião francês que viajava o mundo. Hoje eu tenho uma série que eu escrevo na Amazon que chama Jack Douglas, né? É uma série policial que ela é ambientada toda em Goiânia. O Jack é para esse personagem da minha infância. O Douglas é para o meu filho, que eu fiz uma homenagem. Então, quem quiser conhecer, tem essa série que remete às revistas em quadrinhos da época. Que bacana. É muito importante esse seu comentário, que mostra que esse envolvimento e esse romance fazia a gente valorizar muito o livro e manter o foco. Eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que fazer um cadastro, eu tinha que estar lá, dedicar um tempo, coisa que hoje a gente não consegue mais fazer isso. Professor Carlos André, quais mudanças na educação influenciaram a forma como a leitura era incentivada nas escolas e nos lares, na sua opinião? Na minha opinião, o que houve foi um processo de degradação, de desvalorização da leitura. E esse processo de desvalorização da leitura, ele advém da forma como nós pensamos o mundo. A partir da década de 70 do século passado, com a inserção do que nós chamamos de sistema neoliberal, a ideia de globalização e a ideia do financeiro nos trouxeram um pragmatismo. Por exemplo, na década de 80 e 70, nós passamos a ter os colégios particulares. A primeira grande rede de colégios particulares no Brasil foi o Colégio Objetivo. E qual que era a finalidade do colégio? Era aprovar alguém para a medicina. Se nós observarmos hoje, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem disso, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não tem literatura. Deixe-me repetir isso. Vou repetir porque eu achei importante repetir. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não tem literatura. O maior concurso público do país, o CNU, que é o concurso que vai ser agora, nesse final de semana, não tem língua portuguesa. Até procurei um senador para dizer, vamos fazer um projeto de lei federal que obrigue a todos os concursos públicos a terem português. Isso é a base para o concurso público. Então, o que aconteceu com o processo de leitura? A leitura passou a ser algo tão somente pragmático. O que significa dizer, eu leio para fazer a prova. Eu sou dessa geração.
Eu fiz ensino médio na década de 90 do século passado. E eu já captava isso, eu já percebia que não interessava muito se você entendeu ou não o livro. Havia no jornal alguém que interpretava o livro, que ia cair no vestibular e, consequentemente, você memorizaria aquilo. Com que finalidade? Para passar. Conversava muito com os meus pais e era completamente diferente antes da década de 90, 80 do século passado. Lia-se não só para passar no vestibular, lia-se com um objetivo de compreensão daquilo para a vida. Um exemplo clássico. Eu falava outro dia com a minha filha, nós estávamos assistindo a Bela e a Fera, e eu sou bem provocador em relação a isso com a minha caçula, que é uma menina incrível, inteligentíssima. E aí, ao assistir a Bela e a Fera, há uma cena em que o Gaston, que é um ogro, né, um sujeito terrível da Idade Média, ela falava assim para a Bela: nossa, ela pensa, cuidado, mulheres não podem pensar, né? E aí a Yasmin tem um asco ao Gaston, e aí quando a Bela chega à biblioteca da Fera e ela se apaixona. Mas por que essa cena? Qual que é o objetivo dessa cena? É mostrar que as meninas se apaixonam pelo conhecimento, por isso que você falou, pela ideia de abertura à intelectualidade. A beleza vai muito além do aspecto estético. É como se nós tivéssemos saído da Idade Média. Aí depois a gente foi para Clarice Lispector e nós lemos um livro juntos chamado Paixão Segundo GH, em que ali, ela se lembrou da Bela, em que o livro inteiro se passa num quarto e começa com a relação de GH com uma barata. E aí depois fui aprofundar sobre isso com a Yasmin. O que é isso? É exatamente essa angústia, para resumir, agora essa angústia que nós vivemos no mundo contemporâneo, que o Freud já dizia, né? É o mal do século contemporâneo. Essa angústia por essa razão de ser, de viver. Quer dizer, viver é só um aspecto pragmático. É assim, eu trabalho para comer, eu leio para passar, eu faço isso para... E a literatura, já muito bem coloca isso, não tem razão de ser. Eu leio porque eu gosto. Eu leio porque aquilo é importante para a minha formação como pessoa, como ser humano. Então eu penso que é um processo de degradação. Eu não me curvo a esse processo. Eu não aceito esse processo. Eu não sou feliz com esse processo. Eu acho que uma das missões que nós temos na vida é isso. É não aceitar isso, sob qualquer hipótese. Eu me identifiquei muito quando você falou, porque realmente no ensino médio a leitura era para passar. Então, não houve esse envolvimento, porque eu acho que nessa hora o professor ele tem um papel essencial, porque é ele que vai inspirar o aluno. Ok, tudo bem, você vai passar, mas o livro é uma viagem. O livro vai te trazer todo esse impacto que você vai levar para a sua vida. E não teve realmente, não teve esse retorno, e isso é uma grande perda. Rosenval, eu queria que você explicasse para a nossa audiência como é que as mudanças sociais e tecnológicas influenciaram o hábito de ler. Hoje, inclusive eu falei que ia te contar alguma coisa, muito rapidamente. O doutor Paulo Campos foi um grande orador e um deputado federal que foi cassado pela Revolução, muito conhecido em Goiás. Ele tinha uma grande biblioteca e era no fundo da minha casa, a casa dele. Eu pulava o muro e sabia que deixava a janela aberta e eu roubava um livro dele para ler. E depois eu devolvi. Um dia ele me pegou dentro da biblioteca, falou para mim: você tá me pegando o livro aqui, entendeu? E me deu uma bronca tremenda e falou: você não precisa fazer isso, você não é ladrão, você tá devolvendo, mas não tem problema. Eu devolvi não, você vai pegar e eu vou te emprestar meus livros. E aí eu li, e ele fazia uma lista. Eu li Kafka, a Metamorfose, achei assim, foram livros muito bacanas. Mas o que está acontecendo hoje é porque a mente é um músculo, não é? Vamos falar assim para a pessoa entender? Você fala assim: você precisa fazer exercício mental. Quer dizer, como você faz exercício para o seu bíceps, então vamos fazer exercício para o músculo cerebral. E se você não fizer, ele vai ficar frouxo, ele vai ficar ruim, né? Então, as pessoas, a mente das pessoas hoje está definhando. Elas não estão precisando mais pensar, porque tudo está sendo dado muito rapidamente, de mão beijada. Você não precisa mais fazer raciocínio. O que acontece? As novas gerações, que não são as nossas, infelizmente, que não leem livros para poder fazer, não estão conseguindo fazer raciocínio que seja um raciocínio leva ao outro. Por quê? Porque a coisa binária aí da inteligência artificial nem é inteligência artificial, porque são informações artificiais, né? Está embotando a mente das pessoas.
Por que o livro faz? Ele, sob o ponto de vista cognitivo, ele faz com que você tenha ideias, você viaje naquela coisa. Cada um pega uma parte. Se lê, por exemplo, Metamorfose, ou lê o Processo, a pessoa viaja naquilo. Hoje você não precisa viajar, vem tudo pronto, ó. O cérebro tem que ver isso. Então, esse tipo de informação rápida demais que nós estamos exigindo está matando a capacidade de raciocinar. E isso é ruim para quê? Para toda a sociedade, né? Com certeza. E assim como a leitura é um hábito muito importante, cuidar da sua saúde também é. E por isso eu trago para vocês Laboratório Núcleo. Saúde é o seu maior patrimônio. Então você tem que se cuidar, porque sem saúde a vida não tem como ser um show. Então faça seus exames regularmente, suas consultas prévias, cuide do maior patrimônio que é a sua saúde. E é por isso que o Laboratório Núcleo tem exames confiáveis para você cuidar da sua saúde, confiáveis para você e para o seu médico, porque tem equipamentos de última geração, profissionais qualificados, e agora o Núcleo traz uma facilidade para aqueles que não têm condição financeira para fazer uma consulta particular ou pagar um plano, que é o Centro Médico Núcleo, que você consulta com especialistas, com preços acessíveis e ainda traz junto os seus exames laboratoriais, ou seja, um pacote completo. Cuidar da sua saúde, da sua família e de todos os goianos é Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo. Agora vamos falar sobre as mudanças na era digital. Quem vai responder? Todos. Como a transição para o digital afetou o hábito de leitura, na sua opinião? Quais as principais mudanças que você percebeu, começando com o Geraldo Rocha? Olha, eu tenho dito isso às vezes, né, nas minhas incursões pelo mundo literário, que nós temos um desafio muito grande, nós escritores, nós pensadores, pessoas que trabalham com literatura, com conhecimento, é que a digitalização dos meios de comunicação, falávamos agora mesmo, impactou de várias formas o contexto social que a gente vive, sabe? Antigamente nós tínhamos pouca interação com o mundo exterior. Era o universo, a Terra e nós. Hoje nós temos uma série de impactos sonoros, audiovisuais, sensitivos, que nos impactam a todo momento para não deixar a gente pensar, né? Você fala uma coisa em uma conversa privada, daí a minutos o seu celular te enche de mensagens sobre aquele tema. Se você diz, olha, eu estou pensando em mudar o meu cabelo, em comprar uma roupa, de repente começa a aparecer na sua tela várias mensagens sobre aquele tema. Então eu digo o seguinte, a tecnologia ela está nos cerceando de tal forma que a gente fica até temeroso do que está acontecendo. Então isso para a leitura, o que significa para a literatura? Significa o pouco acesso que as pessoas têm aos livros, à leitura, porque ele está demandando seu tempo com outras coisas, né? Então, você percebe no dia a dia, num restaurante, num consultório médico, onde quer que seja, as pessoas, elas nem leem o que recebem, elas ficam passando o dedo, olhando as fotos, as imagens e apenas os títulos. Aí de repente já replica, aí pergunta, você leu aquela reportagem? Não, não li não, eu só vi o título. Ou seja, isso acontece em 90% das vezes. Por isso outro dia nós falamos aqui no programa que no universo de 21 países o Brasil ficou em primeiro lugar na disseminação e na incapacidade de perceber o que é uma fake news. Então, por que eu estou dizendo isso, Karina? Porque isso reflete na capacidade de você ler, de você conhecer, como diz o professor, porque é preciso tempo. É preciso tempo. Um livro, você, por mais rápido, você gasta uma semana para ler, sem dedicar 2 horas por dia. Você tem que parar para ler o livro. Você não consegue ler um livro andando. No máximo dentro de um avião, de um ônibus, de um carro.
Mas, mesmo assim, algumas pessoas ainda ficam tontas. Então, você precisa parar para ler o livro. Né? E as pessoas não conseguem mais parar hoje. Isso. Elas estão paradas, esperando o médico no consultório, mas a mente está viajando nas mensagens, nas fotos, nas fofocas e não consegue ler. Hoje o tempo é o nosso recurso mais escasso. E você falou da consulta, eu sou aquela pessoa que leva o livro para consulta. Que eu sei que a consulta vai demorar e eu vou usar aquele tempo de forma produtiva. Mas eu olho ao meu redor, tá todo mundo no celular fazendo exatamente isso que você falou. Então é um hábito que ele pode ser estimulado nesses poucos momentos que a gente ainda tem e a gente pode usufruir desse tempo. Na sua opinião, professor Carlos André? Eu fiquei realmente bastante impactado com essa fala do Geraldo. Bem, vou usar um termo muito forte, mas acredito que seja. A digitalização não é um problema. Vou repetir, a digitalização como ferramenta não é um problema. Porém, a digitalização como modelo político, a digitalização como modelo mental para o novo ser humano é um completo desastre. Eu particularmente sou apaixonado em tecnologia, absolutamente apaixonado. Conquanto, quem deveria liderar esse processo, e eu fico feliz que Goiás tem bons líderes, Goiás tem Celso Camilo, um exemplo clássico, é um intelectual, mas quem deveria liderar esse processo são intelectuais. Não são intelectuais que lideram esse processo. São empresas com a preocupação somente pragmática, qual seja a preocupação de resultado financeiro. Então eu vejo com muito pesar a degeneração do processo de leitura, por exemplo, nas redes sociais. O Instagram, por exemplo. A leitura no Instagram? Essa é a pergunta que eu faria. A leitura no Instagram? Não. No processo sinestésico, que é a capacidade que nós temos de usar todos os nossos sentidos, o processo visual, o processo de leitura, ele foi se perdendo consideravelmente. Nós temos um processo, naturalmente, de aspecto de ouvido e um aspecto de vídeo. E o áudio, por isso áudio, vídeo book, né, em inglês, que tem audiobook, que tende a fazer com que as pessoas possam se inteirar. E a leitura em si é uma habilidade que se desenvolve, como o próprio nome disse, com os olhos ali. Aqueles que obviamente têm essa possibilidade, há quem não tem, por uma questão de natureza física, mas usa outros sentidos. Então, o que ocorre? Para que se veja, e portanto, pleonasticamente, com os olhos, como disse muito bem Geraldo, é preciso tempo. Veja só como é interessante, o tempo. O que a sociedade contemporânea não nos dá? Tempo. Ninguém tem tempo. E é necessário que não tenha tempo. Por que eu falei que nós precisávamos de grandes líderes? Porque quem criou isso, em termos institucionais, não se preocupou com a construção do ser humano. Se eu não tenho tempo, eu não consigo entender o que é a barata de Clarice Lispector. Porque tudo é muito rápido. Como empresário, eu digo, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp e é impressionante como alguém chega a mim e me pergunta exatamente o que eu acabei de mandar. Então, ninguém leu. Eu digo, você não leu? Não, eu li. Não, você não entendeu o que eu acabei de falar. Por quê? Tempo. A ideia do tempo, na minha concepção, está ligada a essa perspectiva digital. E essa ideia do tempo, ligada a essa perspectiva da digitalização, destruiu a leitura. Então eu vou dizer a vocês, não acreditem em pessoas que dizem, por exemplo, que leram. Eu vou ter que dizer isso. Eu li 35 livros. Você sabe que às vezes eu leio 3 no ano. Mas esses 3 eu li. Eu li verdadeiramente. Ler não é só passar os olhos. Ler é entender aspectos antropológicos, filosóficos, relacionais. O que aquilo tem a ver com a sua vida, com o seu trabalho. Senão, você não leu. Você passou o olho. Cuidado com essa história de li tantos. Aí eu vou ver, assim, vou já para concluir aqui. Quais livros você leu? Todo respeito. Como Ficar Rico em 3 Dias.
É isso. Excelente reflexão, professor Carlos André. E saudável como o hábito da leitura é escolher um novo jeito real de viver, por isso eu trago Quinta das Araras. Descubra um novo jeito real de viver, você conectado com a natureza, mas com toda a facilidade da cidade. Tudo isso é o condomínio Quinta das Araras, 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, com 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade, porque fica somente a 19 minutos do Shopping Flamboyant. É o paraíso com a facilidade da cidade. O empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto. Acesse www.quintadasararas.com.br. E no terceiro bloco, vamos falar sobre o resgate da leitura e as novas formas de incentivo, como clubes do livro e audiobooks ou livros de áudio. Para fechar esse bloco também trazemos para os nossos ouvintes a Del Maipo Wine Gourmet e Casa Ouro, harmonizando a vida com vinhos e muita felicidade para você. Se abra para o prazer do néctar dos deuses, seja Xoxin com os vinhos, com ofertas imperdíveis na Casa Ouro. Não sai daí porque o terceiro bloco está imperdível. Fique ligado. Show da manhã. Pam, 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 pam. Manhã é na Pan, show da manhã é na Pan. Show da Manhã Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista, trazendo nessa super terça Show da Manhã o tema da leitura, a chave para inovação, tecnologia, literatura e cultura para todas as gerações. Um bate-papo dos ativistas da felicidade com o empreendedor em educação e professor Carlos André e o empreendedor e escritor Geraldo Rocha. Chegamos agora ao nosso último bloco do programa, mas antes eu quero dar bom dia para o nosso convidado mais do que especial, Marcos Vinícius Queiroz. Muito bom dia. Muito bom dia. Esse ambiente Marelli, o ambiente motiva todos os ativistas, a Karina Xoxin e essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. Em primeiro lugar, parabenizar a audiência que está conectada num programa tão relevante para a formação e para um novo entendimento cultural e pessoal. Parabenizar a todos os participantes pelo tema tão expressivo e tão oportuno, principalmente quando o nosso querido professor Carlos André revela para a audiência e para todos que é inadmissível que um concurso nacional público não tenha a língua portuguesa. É inadmissível hoje que a gente não tenha literatura em alguns concursos para ocupar cargos, para ter um entendimento humano da história e principalmente da atividade que você vai exercer. Se a gente for olhar todos os nossos grandes escritores, eles tinham as atividades empresariais e profissionais, assim como Geraldo Rocha, hoje é um empreendedor e escritor. Todos eles participavam ativamente da economia e da formação do país. É por isso que eu celebro muito uma iniciativa de um advogado no Rio de Janeiro, o professor Castro Neves, em um livro que ele revela a importância da leitura, como os advogados salvaram o mundo. É uma história maravilhosa. E eu quero dar esse bom dia parabenizando a Jovem Pan por essa iniciativa, o Show da Manhã, que sempre traz uma perspectiva de uma narrativa para a gente compreender o processo, mas quero aproveitar também para mandar um super beijo e um parabéns a uma querida pessoa, minha filha Ana Lua, que faz aniversário nesse 13 de agosto e que é uma lua que nunca fica minguante. Ela está sempre nova, crescendo ou cheia. E ela nasceu em 1986 e a gente morava numa rua em Belo Horizonte que se chama até hoje Rua Lua. Então, parabéns, minha Lua, que você brilhe sempre, que você seja essa fertilidade de emoções, amor, entendimento e um beijo do coração de quem te ama mais que tudo. Então, parabéns diretamente do Show da Manhã para você e eu devolvo aqui para Karina Xoxin Duarte. Muito bem, então agora nesse último bloco nós vamos olhar para o futuro. Estamos vivendo uma época em que o digital oferece novas formas de nos conectarmos com os livros e com a leitura, seja através dos audiobooks, que são os livros de áudio, clubes de leitura online,
clubes do livro nas empresas, e eu tenho um caso sobre isso, e outras inovações. Mas, ao mesmo tempo, vemos um resgate desse hábito tão importante, com mais pessoas redescobrindo o prazer de ler. A leitura está se reinventando e queremos entender como isso está acontecendo e como podemos incentivar ainda mais pessoas a embarcarem nesse universo fascinante. Agora eu começo com o professor Carlos André. Como você enxerga o futuro da leitura e o que pode ser feito para fortalecer esse hábito nas novas gerações, que eu sei que você tem muito acesso às novas gerações? Tenho. Ontem eu ministrei uma aula e essa aula, o tema de redação era o seguinte: a crise da política e, que é um provável tema de produção textual no concurso público, e a crise institucional entre os poderes. Para falar sobre esse assunto, Karina, eu tive que voltar à República de Platão. Eu fui ler com os adolescentes a República e mostrar o que era política para Platão. Depois de Platão, eu passei para falar a eles sobre Maquiavel, na Idade Média, O Príncipe, que é uma obra que fala sobre política. Depois de passar em Maquiavel, fui a L'Esprit de Loi, O Espírito das Leis, de Montesquieu. Depois eu cheguei aos Donos do Poder, do Raimundo Fauro, advogado, meu grande ídolo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. De repente um aluno levantou a mão, 17 anos: professor, aquele livro que o senhor indicou, Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo, Machado traz essas considerações. E ela começou, eu fiquei emocionado, ela me deu uma aula do ser político em Machado de Assis. Eu não tinha falado. Então, como é que eu posso ver o futuro? Com olhos extremamente brilhantes para esse tipo de aluno. Eu confesso, eu sempre costumo dizer, eu tenho os melhores alunos de Goiânia, porque esses meninos são geniais, meninos de 16 anos, que dialogam sobre qualquer assunto, porque esses alunos têm leitura, têm profundidade. E nós criamos internamente um clube de leitura. Na Escola Superior de Advocacia, eu criei o ESATEG. O que é o ESATEG? É o Clube de Leitura da Advocacia Brasileira. E todo mês, na Escola Superior de Advocacia, os advogados leem livros. Agora, por exemplo, dia 23, nós vamos trazer Ricardo Cavalieri, que é membro da Academia Brasileira de Letras e advogado. Sabe o que ele vai discutir? O que é linguagem simples? Eu vou debater com ele. Haverá juízes, promotores. Mas para verificar a linguagem simples, o que eu tenho que ler? Eu tenho que ler sobre linguagem simples, eu tenho que entender linguagem simples. Eu vejo assim, se houver um movimento de liderança, e aí eu vejo um papel da academia, por exemplo, vamos imaginar, se eu fosse um governador, sabe qual é a primeira coisa que eu faria na cultura? Instituiria um salário, aliás, para os membros da academia. É assim, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras. A Academia Goiana de Letras, um salário pequeno. Auxílio, eu verificar o impacto disso financeiro para o Estado é quase nada. Para as academias, e diria o seguinte: academias, vocês têm uma missão. Qual que é a missão da academia? Disseminar cultura no estado de Goiás. Então, cada acadêmico tem uma determinada função. Com esse tipo de política cultural, verdadeiramente, Karina, eu penso que as coisas se resolvem. É a minha percepção. Não adianta ficar falando. A gente tem que investir tempo e investir o aspecto financeiro. Os políticos têm que investir no aspecto cultural. Verdadeiramente, minha percepção, o Estado tem responsabilidade em relação a isso. Então eu vejo com bons olhos, muito bons olhos. A verdade é essa, o futuro. Que bom, esse otimismo realista é muito importante. Marcos Vinícius, você já participou de algum clube do livro? Eu sou um apaixonado em literatura e eu escutei o primeiro bloco, o segundo bloco, o Rosenwald falando das suas experiências de ser um bibliotecário na infância, na adolescência, o Geraldo Rocha trazendo aí a sua emoção com Jack Douglas e vocês falando sobre a importância da biblioteca. Então, eu participo de Clube do Livro desde quando eu estava no Jardim da Infância. Eu sempre tive uma curiosidade pela língua e pela literatura. E eu gostaria não só de expressar que o Clube do Livro é muito importante, que é uma forma coletiva de você ser solidário, ao invés de crítico ou julgar quem não lê, é convidar e promover a leitura nos ambientes que você frequenta. E eu sou um cara que passei por tudo isso que vocês comentaram durante o programa, que eu andava distâncias e distâncias, porque naquela época não tinha
Nós não tínhamos facilidade de transporte. Tudo que a gente fazia era de bicicleta ou a pé, o adolescente dos anos 70. Então eu frequentava as bibliotecas da cidade. Então tinha uma biblioteca na Vila Nova, tinha depois uma biblioteca que nós temos que resgatar dentro de um programa de governo de prefeitura de Goiânia, que é a valorização do ícone da Biblioteca do Chafariz na Praça Universitária, que já foi um centro de referência bibliotecário, depois que a gente tinha biblioteca espalhada nas igrejas, nas comunidades. Então, é muito importante isso, porque a biblioteca é um verdadeiro clube do livro. Então, hoje, não só nas empresas e não só na sua casa ou nos seus bairros, a melhor forma da gente celebrar o ativismo da felicidade é fazendo o que o Geraldo está fazendo. É levar a literatura onde as pessoas estão. Muitas vezes elas não vão buscar. Então você que tem a oportunidade, faça um trabalho voluntário, leve a leitura para onde não tem acesso à leitura. Muito bem. E o Show da Manhã também sempre traz conteúdo de qualidade para você. E hoje, conteúdo é o seu maior patrimônio. Por isso, conheça a GASC e descubra como a sua empresa pode ter uma plataforma de streaming própria, multitelas e personalizadas. Tenha uma experiência exclusiva para seus clientes e monetize exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é GASC. Descubra novas possibilidades com a GASC em www.gasc.tv. E eu quero falar minha experiência pessoal, que eu levei o Clube do Livro para as empresas. Então, quando eu iniciei o Clube do Livro, logicamente as pessoas têm uma certa resistência, porque o natural é pensar, eu não tenho tempo para isso. Tenho tanta coisa para fazer que eu não vou conseguir. Mas quando você faz um movimento coletivo, isso por si só já inspira outras pessoas. Porque sempre tem alguém que gosta mais e que vai começar a falar sobre esse livro e vai instigar as outras pessoas. E quando nós nos reuníamos na reunião, aquilo ali era um momento terapêutico. Porque cada pessoa escolhia, eu pedia para eles sublinharem a parte que mais significou para eles, e eles tinham que ler aquela parte e dar a sua opinião. E verbalizar, transformar aquele pensamento em palavras. E no transformar em palavras, eles traziam exemplos da vida deles e conseguiam melhorar. E aí a gente via ao longo do Clube do Livro como as pessoas melhoravam o ambiente, elas mesmas, as relações, a vida pessoal, e traziam nas próximas reuniões os impactos no dia a dia, a mudança. E aí do próximo livro elas relembravam, porque lembra naquele outro que a gente leu e agora nesse. Então é um momento de descompressão, mas também um momento terapêutico, onde a gente sai além da experiência individual, que é maravilhosa, mas você se conecta com outras pessoas a partir do quê? A partir da leitura. Então é algo que traz muito impacto para as empresas, e já fica a dica aí para os empresários. Se você quer transformar o ambiente da sua empresa, ter um momento de descompressão, fazer as pessoas serem mais humanas, vulneráveis, porque a gente acaba conhecendo cada um num Clube do Livro, que é fantástico e impulsiona a leitura. Geraldo Rocha, você já participou de algum Clube do Livro? Porque agora eles têm Clube do Livro online. Ou você entra pela plataforma Zoom e aí várias pessoas se reúnem, e lá vocês podem fazer salas também com grupos menores de pessoas e conversar sobre o livro. Eu já participei, gosto muito dessa interação. Inclusive, o ano passado, a UB, onde eu sou diretor, a gente, durante 6 meses, tivemos uma oficina de escrita criativa, onde qualquer pessoa poderia participar, não precisa ser escritor, mas para desenvolver essa capacidade de síntese e de criação. Porque você sabe que todo mundo gostaria de escrever um livro, né? Todas as pessoas, 100%. A maioria não escreve porque falta coragem para se desnudar frente ao desconhecido. Que eu sempre digo, escrever é você entregar sua alma para as pessoas, para se custarem. Não é uma coisa fácil, então muita gente tem medo. Então o Clube do Livro, esses ambientes, eles estimulam as pessoas a ter coragem para isso. Mas eu queria voltar rapidamente à fala do professor sobre o futuro. Eu também tenho um olhar bastante esperançoso sobre o futuro.
tenho aí mais de 20 mil pessoas que me seguem organicamente, e eu vejo que 85% dos meus leitores são jovens e quase sempre mulheres entre 14 e 21 anos. Então eu fico pensando que essas pessoas podem sim mudar essa concepção da leitura, do conhecimento, da profundidade nos temas literários. Eu fico muito feliz com isso, né? Só não concordo de dar salário para membro da academia, tá? Eu prefiro que o governo incentive os jovens através de uma política de adoção de livros de escritores regionais, porque aí sim eu acho que essa premiação para essa leitura seria muito mais conveniente, né? Mas opiniões à parte. Sim, e além do Clube do Livro, que é uma inovação muito antiga, mas que está se atualizando, seja no digital, online, temos também os audiobooks, que são os livros de áudio. Rosenval, como é que os audiobooks ou livros de áudio estão ampliando o acesso à leitura para diferentes públicos, incluindo pessoas com deficiência visual e aqueles com agendas ocupadas? Isso é muito bom, mas eu acredito que o audiobook ele incrementa a deficiência e a capacidade de leitura. Eu até brincando com o Marcos, quando você entrou aqui, eu me lembrei de um livro que eu li que chama A Penetra. Muito interessante o livro, viu? Eu gosto de brincar com o Marcos, vocês são sérios demais. Mas enfim, eu frequentei o Chafariz, Marcos, e concordo com você que era um lugar de coisa. Mas eu discordo um pouquinho do professor, rapidamente. Eu entendo o seguinte: leia o assunto, que eu assinava o Clube do Livro, e ali ele tinha a separação. Ele falava livros de ficção, autobiografias, livros para como ficar rico. Tinha lá uma página inteira de como ficar rico. Se a sua praia é um livro para ficar rico, leia. Aí, de repente, você lê o livro Como Ficar Rico, você vai ler a biografia das pessoas que conseguiram ficar rico, vai ler muita coisa. Uma coisa leva a outra. Então, eu não acredito nessa coisa de que tem que ser livros complexos. Porque, às vezes, a pessoa não quer ler livros complexos, não quer analisar o livro, quer só ler. E eu acho que o hábito da leitura leva à leitura, seja o que você quiser. Eu até disse aqui no intervalo, se você gosta de livros eróticos, leia livros eróticos, mas leia. Agora, a minha posição, e aí entra o lado de jornalista, eu não tenho muita esperança de que as coisas vão melhorar sob o ponto de vista de leitura, porque as estatísticas mostram isso, que as pessoas estão lendo cada vez menos. As estatísticas mostram que as pessoas não estão se importando com a leitura, que as pessoas não estão fazendo análise literária qualificada, e algumas pessoas, minoritariamente falando, é uma ultra minoria, estão incomodadas com isso, e essa ultra minoria vai se dar muito bem na vida. Mas eu entendo que geração após geração o hábito da leitura vai diminuir, porque ninguém está incomodado com isso. Quem controla o mundo não quer que as pessoas leiam. Vamos lá, como ativista da felicidade, eu respeito a sua opinião e, ao mesmo tempo, a gente já trouxe exemplos aqui que mostram que, apesar das estatísticas, existe o oposto que não é falado. A gente só tem a estatística negativa, mas a gente não tem a estatística de pessoas como o professor Carlos André, que leem de manhã, de tarde e de noite, diferentes partes. O Geraldo Rocha também, um ativo e que faz várias palestras e que tem várias pessoas que gostam e que querem aprimorar. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 21 anos apaixonada pelos livros, ela lê muito mais do que eu. Eu até falo assim, de onde que você aprendeu isso, menina? Ela é apaixonada, tem vários argumentos. Então, assim, a gente tem que ter mais conversas como essa para, inclusive, estimular a nossa sociedade a ler mais e talvez também não tão negar as atualizações inovadoras. Por exemplo, o audiobook, ele é o ideal? Não, ele não é o ideal. Mas muitas vezes a pessoa não está tendo aquele tempo. E aquele audiobook, e eu particularmente, eu sou muito auditiva, então ele funciona muito para mim. Às vezes eu estou no parque, eu coloco um audiobook para eu ler, ele vai me despertar a vontade, eu vou comprar esse livro. Nossa, esse livro ele mexeu, eu fiz isso. Me indicaram um audiobook para eu ler, eu falei, não, tá muito bom, eu preciso comprar esse livro porque eu quero rabiscar ele, eu quero entender ele melhor. Então, as atualizações são muito importantes. Marcos Vinícius.
Como ativista da felicidade, às vezes eu tenho que fazer provocações, tá? Então, porque a gente tem um compromisso muito grande com a nossa audiência e a gente tem como mantra que a vida é um show e viver é uma arte. E essa terça-feira que a gente dedica culturalmente à literatura, cultura, educação, inovação e tecnologia, é para a gente poder refletir sobre o momento do mundo, sobre o momento da humanidade e sobre as alternativas. E o mundo sempre teve cavaleiros da esperança. Isso não quer dizer que eles iriam transformar o mundo. Machado de Assis foi um grande cavaleiro da esperança. Dom Pedro foi um grande cavaleiro da esperança. Tá? Hoje o Chico Buarque, com seu livro Bambino, recém-lançado, que conta uma história de infância, da memória afetiva, mas fazendo uma viagem da sua criação em Roma com a realidade cultural de Brasil, é um grande cavaleiro da esperança. Então, eu sempre defendo a tese o seguinte: nós podemos ter opinião formada sobre tudo, mas a gente tem que provocar as reflexões para a gente tentar promover mudanças. E a leitura e a literatura, às vezes a primeira entrada nela é para um entretenimento, às vezes a primeira entrada dela é por uma curiosidade, mas todo tipo de conhecimento que a pessoa busca vale a pena. Independente se seja o audiolivro, se seja o e-book, se seja qualquer outra coisa, ele está buscando um conhecimento, ele está buscando ter um discernimento de uma realidade que às vezes está colocada aí de uma forma tirana, está colocada aí de uma forma equivocada ou só para manipular as pessoas. Então esse programa tem essa missão, esse compromisso e esse propósito. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Carlos André defender o maior patrimônio que ele acredita, que não é na situação financeira ou no status, é o conhecimento que ele quer dividir com as pessoas. A emoção que eu fiquei sabendo quando eu tive acesso ao primeiro livro do Geraldo Rocha, para quem não o conhece bem, porque eu o conheci há mais de 30 anos e quando ele assumiu a coragem de ser escritor e incentivar a leitura e a literatura, isso para mim foi um presente que ele me deu. Assim como muitas vezes eu instigo o Rosenwald, com todo o conhecimento e a literatura que ele já passou, porque que ele não cria uma coragem de manifestar em um livro as suas experiências. Então, eu fico muito feliz e parabenizo novamente não só os ativistas, como a iniciativa do programa de trazer uma reflexão sobre a necessidade de buscar conhecimento, já que nós temos um arsenal de oportunidades através da literatura, seja ela no audiolivro, seja ela onde for a fonte. Então eu quero deixar registrado isso. Muito bem pontuado, e antes da nossa percepção, eu quero que cada um agora vai indicar um livro para a nossa audiência. Para aqueles que querem retomar esse hábito de ler, vamos às indicações de um por um, começando com Rosenwald. Eu vou indicar um livro básico, muito gostoso de ler, que é O Velho e o Mar, que é um livro que não é denso, um livro tranquilo, que você vai ler com gosto, com a delícia de ler. Eu indico esse, se for para indicar um só. Muito bem, Geraldo Rocha. Eu vou indicar O Mirante da Montanha. É um escritor que eu conheço, chama-se Geraldo Rocha. Eu também. E é um livro que já é um best-seller no Brasil. Porque no Brasil, se você vender 300 livros, já está de bom tamanho. Esse livro já vendeu mais de 5.000 cópias no Brasil todo. E onde é que a gente adquire esse livro? Na Amazon, na livraria Leitura do Goiânia Shopping, na livraria Palavrear, nas plataformas digitais. É um livro que está no mundo. Repete o nome do livro, Geraldo. O Mirante da Montanha. De quem mesmo? Geraldo Rocha. Olha isso. Vamos lá, professor Carlos André. Eu vou indicar A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Eu insisto na importância dessas obras para a formação de nós mesmos. Não deixe de ler Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, e descubra a sua terceira margem do rio. Uau, Marcos Vinícius. Eu vou indicar o que eu trago sempre para estimular, que é o Cury, o psiquiatra mais lido do planeta, 365 dias de inteligência, para você descobrir que você é humano e, quem sabe, viver o ano mais feliz da sua história. Porque cada dia ele traz uma pílula que pode incentivar a leitura.
e ao conhecimento, que é uma mudança de vida. Então eu vou trazer um mantra do Cury. Alguns afirmam que categoricamente Deus não existe. Sem nunca ter mapeado os confins do universo, sem nunca ter penetrado nas micropartículas de todos os átomos, sem nunca ter tomado as asas do tempo e percorrido o tempo. Indecifrável do passado. Se são todos limitados, por que são professores de Deus para fazer uma afirmação tão grande? Será que eles são deuses? Só um Deus tem tanta convicção. Então a gente tem que despir dessa verdade verdadeira que a gente acredita que tem, e através da leitura está aberto a todas as outras intenções e percepções da humanidade e do mundo. Muito bem. E eu vou indicar o livro do Epíteto, A Arte de Viver, com indicações simples de como você buscar a felicidade na sua vida com um pouco de filosofia. Agora vamos para percepções do programa, começando com Geraldo Rocha. Olha, eu fiquei maravilhado. O programa, né, conduzido pela Karina, ele nos deu assim uma surpresa muito grande, tá? Parabéns, Marcos Vinícius, pode tirar férias, viu? Mas o que eu queria deixar registrado é que eu entendo que nós não podemos nos voltar contra a evolução e a tecnologia. Eu vejo, por exemplo, quando apareceram os aplicativos de transporte, o transporte convencional, os táxis, etc., se revoltaram. E acabou que a gente tem que se aliar ao que é mais forte. E o mais forte para nós são todas as formas de leitura e de conhecimento que estão disponíveis aí. Se é livro, audiolivro, audiobook, quer que seja, o que nós precisamos é nos aliar a essa tecnologia para adquirir e expandir o conhecimento para as pessoas. É isso que eu penso. Parabéns pelo programa. Obrigada, Rosenval. Excelente programa. E eu digo aqui, desses 7 anos que estou aqui, todos os livros que o Marcos Vinícius indicou no programa, eu os li. E todos os livros ótimos. Mais Esperto que o Diabo, Os Advogados Mudaram a Face do Mundo, todos foram livros muito bem indicados. E eu vou arrematar no seguinte: tem uma coleção da Folha de São Paulo que se chama Para Gostar de Ler. É fantástica essa coleção. E dali, se você começar a ler aquele tipo de livro, que é uma leitura mais amena, você passa para outros. Então, esse tipo de programa eu acho uma delícia, porque é minha praia. Eu gosto muito de ler e acho que a gente tem que respeitar a leitura como ferramenta para crescer, não é? Muito bem, professor Carlos André. Primeiro dizer que eu aprendo muito aqui, muito feliz. Como professor, eu digo que esse programa é um programa que revoluciona o processo educacional e que faz a sua parte no processo educacional. Muito bom aprender com os meus amigos, colegas aqui. Apenas para confirmar, como há uma obra chamada Como Ler Livros, é um best-seller, né? Vamos falar assim em inglês, é um best-seller, é um livro muito lido que traduz aquilo que eu acabei de falar. Ele vai dizer lá no livro o seguinte: o ser humano é um ser complexo. A complexidade é a tendência do ser humano. Freud, Lacan, todo mundo conhece essa perspectiva e nos apresenta. Então, por isso que eu disse que, embora você leia uma coisa superficial, um gibi, a Turma da Mônica, a finalidade que você tem de detectar naquele gibi não pode ser algo raso. Porque o que é raso não combina com o ser humano. O ser humano, na sua complexidade, o Cury diz, na sua profundidade, ele, por natureza, ele precisa ir até o fundo para descobrir ou para descobrir-se. Essa é a minha percepção. Eu insisto nisso como professor, como linguista, como apaixonado pela educação, e obrigado pela possibilidade de estar aqui nesse programa extraordinário. Excelente colocação, Marcos Vinícius, percepção do programa. A percepção é parabenizar a todos por um programa que leva para a audiência uma reflexão tão interessante e que é necessária. E eu afirmo isso na frase de uma letra de uma música que eu gosto muito e muitas vezes as pessoas não compreendem. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Então, ame o livro, ame o conhecimento, porque vai fazer você se amar mais. E para fechar o programa de hoje, nós trazemos Líder. Casa não é apenas o lugar onde se mora. É aconchego, conforto, festa. Casa é onde você expressa quem você é.
Por isso, ao longo de quase 80 anos de história, a Líder oferece soluções completas e personalizadas para sua casa ficar do seu jeito. É o design com alma brasileira, feito sob medida para você. A loja na Avenida T2, Setor Bueno, parece uma casa cor e tem solução para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Surpreenda-se! E no programa de hoje nós exploramos a leitura de maneiras que nos lembram como esse hábito é transformador e essencial, independente de como o acessamos, seja um livro físico, digital ou até ouvindo uma história. A leitura nos conecta a ideias, sentimentos e culturas, ampliando a nossa visão de mundo. Espero que esse programa tenha inspirado você, audiência qualificadíssima do Show da Manhã, a retomar ou talvez intensificar o prazer da leitura e a exploração do maravilhoso mundo dos livros. Assim, nós finalizamos mais um Show da Manhã diretamente do Estúdio Marelli, o ambiente que motiva. Eu agradeço a essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência e a Jovem Pan líder em audiência. Agradeço a nossa equipe Piscão, Isadora, Naualho, Paulo, Alessandra, Sérgio e Mayra, em Caldas Novas, e aos nossos ativistas da felicidade, professor Carlos André, Geraldo Rocha, Rosenval Ferreira, Marcos Vinícius Queiroz. Lembrando que amanhã tem mais. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã.